Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Confesso que é até difícil falar agora, depois de tanto testemunho, né, de tanta palavra que o Senhor já liberou sobre as nossas vidas. Mas eu creio que o Senhor vai estar dando vitória. Amém. O Senhor é bom, né, amada igreja? Amém. A gente nunca esqueça que o Senhor é bom. A Bíblia fala que o Senhor é bom e que Ele faz somente o bem. Amém. E hoje eu venho compartilhar com vocês sobre o poder da palavra. O tema dessa ministração é o poder da palavra. Amém. A palavra tem um peso tremendo sobre as nossas vidas. O que sai da nossa boca tem poder de abençoar vidas. O que sai da nossa boca tem poder de amaldiçoar vidas. Por isso que é importante o peso da palavra. Com palavras a gente constrói relacionamentos. Com palavras se iniciam famílias. Com palavras você pode até acabar com uma guerra. Só que com palavras também você pode amaldiçoar o seu irmão. Com palavras você pode trazer morte, contendas, conflitos, discussões. Palavras podem separar famílias. Tem pais que não falam com filhos. Há muitos anos tem filhos que não se dão com os pais por conta de palavras, por coisas que foram lançadas desde a infância. A gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala, porque o que a gente fala tem poder de percorrer o nosso futuro. Aquilo que a gente fala, olha só que eu anotei, o poder da palavra pode controlar a nossa vida, pode controlar o nosso destino. O poder da palavra pode controlar a nossa vida, pode controlar o nosso destino. Olha o peso que a palavra tem. E a Bíblia fala quão bom é a pessoa falar a coisa certa na hora certa. Provérbios fala, é bom a gente ter uma palavra de ânimo, uma palavra de conselho. Isso traz vida, isso traz restauração, isso traz força, vigor para a vida das pessoas. Aleluia! E eu vou estar lendo aqui o versículo introdutório, que se encontra em Provérbios 18, versículo 21. Provérbios 18, versículo 21. Amém? A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Olha só, a vida, a morte estão no poder da língua, estão no poder da palavra. A nossa palavra tem poder de trazer morte, tem poder de trazer vida sobre a vida das pessoas. E vamos estar lendo agora também em Tiago 3. Tiago 3. Obrigado. Tiago 3, a partir do versículo 2. Tiago 3, a partir do versículo 2. Amém? Diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, é tal perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Olha só, então se a gente não tropeça na palavra, a gente consegue refrear todo o nosso corpo. As palavras conduzem o nosso corpo. Aquilo que a gente fala conduz a nossa vida, conduz o nosso destino. E continuando, ora, nós pomos freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam e consigamos dirigir todo o seu corpo. Vede também os naus, que sendo tão grandes e levados por impetuosos ventos, se viram com um grande e pequeno leme, para onde quer que a vontade daquele os governe. Assim também a língua é um pequeno membro, gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendia. A língua também é um fogo, um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Olha só, que fala que a nossa língua é inflamada pelo inferno. Então, com a nossa língua a gente pode abençoar o irmão, mas a gente também pode ser usado pelo inferno. A gente vê o exemplo disso na história de Pedro. Pedro, Jesus acaba de elogiar ele, fala, bendito és tu, Pedro, Simão Pedro, e depois disso ele fala, afasta de mim, Satanás. Pedro foi usado no mesmo tempo por Deus e logo em seguida foi usado pelo diabo. Então nós temos que tomar cuidado com aquilo que a gente fala. Nós temos que fazer igual Davi. Davi falou, Senhor, põe um guarda na minha língua, põe um guarda na minha boca, nas minhas palavras, coloca um guarda para que eu saiba falar aquilo que convém na tua palavra. E continuando,
Porque toda a natureza, tanto de bestas, feras, como de aves, também de répteis, como de animais do mar, assim a mansa foi dominada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode dominar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçanha mortal. Com ela bendizemos a Deus o Pai, e com ela amaldiçoamos os irmãos que foram feitos em semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso faça assim. Porventura, de uma mesma fonte pode jorrar água doce ou água amarga? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte jorrar água doce e água salgada. Aqui fala que a língua é como uma fagulha que incendeia uma floresta. Olha só o peso da língua. Às vezes estava tudo bem no ambiente, estava tudo em paz, estava tudo acontecendo com harmonia. Só que uma palavra mal colocada pode colocar em xeque toda uma jornada, toda uma família. Você pode acabar com relacionamentos por conta da palavra. Olha o peso que a palavra tem. A palavra é tão importante que a palavra pode frear o seu destino. A palavra que você lança pode frear o seu propósito. Jesus falou que pelas suas palavras serás condenado e pelas suas palavras serás justificado. Olha o peso da palavra. Pela nossa palavra a gente é justificado. Pela nossa palavra a gente é condenado. Lembra do povo no deserto? Lembra do povo do deserto? O povo no deserto, eles murmuraram contra Deus. Eles questionaram a autoridade de Deus. Eles duvidaram, eles questionaram, eles murmuraram. E a murmuração deles fez com que um propósito fosse parado por um tempo. A murmuração deles percorreu as gerações deles. Olha só, aquilo que a gente fala tem um peso tremendo, né? E aquilo que a gente fala também tem um peso de alcançar a vida dos nossos familiares. Uma palavra de uma mãe, uma palavra de um pai tem um peso enorme na vida de um filho. E por muitas das vezes a gente escuta palavras negativas de lá atrás, desde a infância. Palavras de que você não é capaz, palavras de que você não vai conseguir, palavras de que você não vai dar em nada. Só que eu quero te falar que existe uma palavra do céu liberada sobre a sua vida. Enquanto o mundo fala que você não é capaz, enquanto o mundo fala que você não vai conseguir, existe uma palavra do céu liberada sobre a sua vida. Gideão achava que ele era o menor da casa dele. Gideão achava que ele era o menor, só que o Senhor falou: você é homem valente. Enquanto o inferno libera palavras de maldição contra a nossa vida, o Senhor libera palavras de destino, palavras de propósito sobre a nossa vida. E o interessante é que eu separei uma história, a história de Thomas Edison. Deixa eu só beber um pouquinho de água aqui que a garganta está... Aleluia. A história de Thomas Edison. Thomas Edison foi o inventor da lâmpada, né? E quando ele era criança, ele recebeu uma carta de um professor. E essa carta, a mãe dele deu para ele. E a mãe pegou, leu a carta e deu toda entusiasmada. Falou: filho, aqui na carta fala que você é tão inteligente que os professores já não podem mais te ensinar. Eu vou ter que te dar aula em casa, eu vou ter que te ensinar por conta própria. Então a mãe libera palavras de ânimo para ele, palavras de que ele era capaz, de que ele ia conseguir, de que ele era um vencedor, que ele poderia alcançar os sonhos dele. E anos depois ele lê aquela carta, e aquela carta dizia que ele era um aluno confuso e que ele tinha problemas mentais e que por isso eles não poderiam dar mais aula para ele. Só que a mãe dele, ao invés de liberar palavras negativas sobre a vida dele, a mãe escolheu profetizar. Ela falou: meu filho vai ser diferente, o meu filho não vai ser aquilo que o mundo diz ao respeito dele. Ei, eu quero te falar que você não é aquilo que diz ao seu respeito, você é aquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito. Então ela falou: eu vou profetizar sobre a vida do meu filho, eu vou falar que ele é uma bênção. E olha só, a semente que ela lançou sobre a vida dele fez com que ele se tornasse um grande inventor. Se ele seguisse as palavras que foram lançadas negativas sobre ele, ele não chegaria a lugar nenhum. E as palavras que são lançadas ao seu respeito, a gente tem que filtrar as palavras. A Bíblia fala: provai todas as coisas e retém
A gente precisa reter aquilo que é bom sobre a nossa vida, porque nem tudo serve para a gente. Nem tudo aquilo que a gente ouve é para benefício, nem tudo aquilo que a gente ouve nos glorifica. E palavras são sementes. Palavras são sementes. Aquilo que a gente lança são sementes na vida do irmão. Por isso que a gente não pode lançar palavras de maldição, porque a gente vai estar plantando maldição na vida do irmão. Por isso que a gente não pode amaldiçoar a nossa família, falar, tá vendo? O filho foi mal na escola, tá vendo? Você é um burro, você não vale nada. Ei, a gente precisa lançar palavras que o céu já liberou no nosso respeito. Enquanto a terra fica liberando palavras de maldição, o céu já determinou uma palavra a nosso respeito. E a palavra do céu sempre traz ânimo, sempre traz esperança, sempre traz vigor para a nossa vida. Ei, a Bíblia fala que bem sei eu os planos e os pensamentos que tem a nosso respeito. Planos de bem e não de mal, a fim de darmos um futuro e uma esperança. Ei, o Senhor tem um futuro, Ele tem uma esperança para a minha e a sua vida. Então não se limite ao que os outros falam. Por mais que palavras nos firam, nos magoam, existe um Deus. Existe um Deus que a palavra dele é bálsamo de Gileade. Existe um Deus que a palavra dele transforma as nossas vidas. Existe um Deus que, ei, a Bíblia fala que o Senhor escolheu os improváveis desse mundo. Não importa se você, nesse mundo, você não tem valor. Você tem tanto valor para Deus que Ele enviou o Filho dele para morrer no seu lugar. Você tem tanto valor para Deus que Jesus pagou um alto preço pela sua vida, um preço de sangue. Jesus é a própria palavra. Ei, não importa se palavras negativas foram lançadas ao teu respeito. Hoje talvez é tarde de cura sobre a sua vida. Talvez o Senhor queira te curar de palavras que foram lançadas. Ei, substitua a palavra da terra pela palavra do céu. Talvez palavras possam ter te ferido, palavras possam ter te paralisado, palavras possam ter feito você desviar, feito você parar pelo caminho. Ei, só que existe uma palavra do céu liberada sobre a sua vida. Existe uma palavra de bênção de Deus liberada sobre a minha e sobre a sua vida. E palavras são tão poderosas, palavras são tão impactantes, que quando Satanás foi tentar Jesus, ele tentou Jesus foi na palavra. Só que Jesus é a própria palavra. Jesus é a própria palavra. Ele é o próprio verbo encarnado. Satanás tentou foi na palavra, porque a Bíblia fala que a palavra é uma espada de dois gumes, ela corta para os dois lados. Se a gente não souber manusear a palavra, ela pode nos ferir. Só que o Senhor é aquele que nos ensina. Jesus não é chamado de mestre à toa, é aquele que ensina. Ele não só libera a palavra, mas ele te dá a instrução para você viver a palavra. Ele não só libera o código ao seu destino, ele vai te dar todo o passo a passo para você viver a promessa de Deus. E às vezes você não sabe o que fazer. Por muitas das vezes nós não sabemos o que fazer. Mas eu quero te falar que existe uma palavra já liberada sobre a sua vida. Ei, antes de você nascer, o Senhor já escreveu a sua história. Antes de nós nascermos, o Senhor já tem planejado a nossa história. O salmista fala que todos os meus dias foram escritos e determinados no teu livro, antes que nenhum deles existia. Ei, então não fique pensando, eu não sou capaz, eu não vou conseguir, porque o Senhor está contigo. Às vezes você pode falar, poxa, mas palavras me feriram tanto que eu não vejo mais saída, eu não vejo mais solução. Eu quero te falar que o Senhor é aquele que traz à existência aquilo que não existe. O Senhor é aquele que está contigo. A Bíblia fala que operando Deus, quem impedirá? A Bíblia fala que se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é contigo, então não temos, como o Senhor falou para Gideão, homem valente. Gideão não se achava valente, mas o Senhor viu o potencial dele. Pessoas podem não ter enxergado o teu potencial. Pessoas podem não ter enxergado a sua capacidade, aquilo que você pode fazer em Deus. Mas Deus já te vê desde o ventre. Desde o ventre o Senhor já te tecia. Desde o ventre o Senhor já planejava o teu futuro. E o Senhor sabe aquilo que você vai fazer. E Ele te capacita para isso. Ele te dá todo o preparo, todo o amparo, toda a capacidade para você viver a promessa de Deus. E algo que eu acho bastante interessante
é a história de Cornélios. Cornélios, um centurião romano. Ele era um homem de autoridade. Ele falava para as pessoas irem, elas iam. Ele falava para as pessoas virem e elas viam. Só que chegou um momento da vida dele que o servo dele estava enfermo. E a autoridade de Cornélio já não foi capaz de salvar o servo dele. Ei, a nossa autoridade chega até um certo ponto. Os nossos recursos chegam até um certo ponto. Mas o recurso do céu é ilimitado sobre a nossa vida. O que a nossa mão não consegue alcançar, o céu já liberou a nosso respeito. O que a nossa mão não consegue almejar, o céu já tem derramado a nosso respeito. E Cornélios, então, ele entendeu que existia um Senhor que estava acima dele. Ele entendeu que existia uma palavra, ele era um homem de autoridade. Como ele falou para Jesus, eu falo palavras e meus servos vão, eu falo palavras e eles vêm. Só que ele entendeu que existia uma palavra que estava acima de todas. Ele entendeu que existia um senhorio que estava acima de todos, que existia uma autoridade. Ei, Jesus é a autoridade suprema sobre as nossas vidas. E a autoridade, então, Cornélios entendeu. Ei, substitua as palavras da terra pela palavra do céu. Quando a autoridade aqui na terra falhar, a autoridade do céu já está liberada sobre a sua vida. Quando a autoridade do céu falhar, a autoridade do céu já está liberada sobre a sua vida. Então Cornélios entendeu que se ele buscasse ao Senhor, ele teria resposta. E talvez a gente se sinta tão impotente, a gente acha, poxa, eu já tenho buscado há tanto tempo, eu já tenho buscado isso há tanto tempo, só que eu não tenho visto resposta. Eu tenho buscado isso há tanto tempo e eu não estou vendo nada, não estou vendo isso acontecer, eu não estou vendo algo fluir. Só que quando a gente coloca na mão do Senhor, aí o Senhor começa a operar o milagre dele. Porque a nossa mão é limitada. A gente não consegue fazer por conta própria. Mas quando a gente coloca debaixo da autoridade do Senhor, o Senhor vai começar a operar e o Senhor vai começar a fazer. E Cornélios entendeu que ele precisava do Senhor. Ele falou, mestre, basta uma palavra e o meu servo será curado. Aí Jesus falou, grande é a tua fé. Nem em Israel achei uma fé como essa. Ei, o Senhor, ele vê a tua fé, o Senhor, ele vê a tua busca. Cornélios, não é que Cornélios não quisesse salvar o servo dele, ele já tentou. Só que por ele só ele não conseguia. E a gente não consegue fazer tudo sozinho, a gente precisa da ajuda do Senhor. A gente precisa da palavra do Senhor para direcionar as nossas vidas. A gente precisa da palavra do Senhor para direcionar o nosso caminho, para direcionar o nosso destino. E Cornélios então entendeu que ele precisava do Senhor. Cornélios então entendeu que a palavra do Senhor era aquilo que ia direcionar a vida dele. Ei, decida ser direcionado pela palavra do céu. Palavras que foram lançadas ao seu respeito não têm importância. O que importa é o que o céu já declarou a seu respeito. E o céu só declara bênção. O céu só declara vitória. Não tem como o céu declarar algo que vai prejudicar alguém. O Senhor, o que Ele pode fazer sim é nos corrigir, lançar palavras que irão nos corrigir. Mas todas as vezes que Deus nos corrige, não é para nos tirar do propósito, mas é para nos alavancar no nosso propósito. Todas as vezes que Deus te corrige, não é porque Deus quer te parar, mas é porque Ele quer continuar escrevendo a história da sua vida. Então, continua crendo, continua confiante, continua firme no Senhor. E as nossas palavras têm esse peso, têm esse poder. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa profetizar a palavra. A gente precisa declarar vida onde já declararam morte. Ei, eu quero te dizer que se você está numa situação, se o seu emprego não está indo bem, se o seu casamento não está indo bem, declare uma palavra de vida, declare uma palavra de ânimo, pois o Senhor tem palavras sobre a sua vida. Isso aqui, está cheio de palavras. Todos os dias a gente pode abrir, pode ler. Tem várias palavras aqui que vão nos alimentar, vão nos trazer vida, vão nos trazer esperança. A palavra que o mundo lança sobre a gente não nos traz esperança. A palavra que o mundo lança sobre a gente nos traz morte, nos traz maldição. Só que a palavra do céu nos dá esperança. A palavra do céu nos dá esperança. E o Senhor tem esperança para mim e tem esperança para a sua vida. E precisamos então profetizar, né? Existe uma palavra do céu liberada sobre a sua vida. Você vai querer ouvir a palavra do céu ou vai querer ouvir a palavra da terra? Você vai decidir ser guiado, porque palavras nos guiam. Palavras nos guiam a propósitos.
palavras nos guiam a destinos. Ei, Jesus falou para Caim, falou, cuidado, o pecado está à porta, tenha cuidado. Só que Caim não ouviu a palavra do Senhor. E o Senhor tem liberado palavras, todos os cultos aqui tem palavras sendo liberadas sobre as nossas vidas, direcionamentos têm sido liberados sobre as nossas vidas, porque o Senhor quer nos dar um norte, o Senhor quer nos dar um destino. O Senhor, Ele não só tem a orientação, Ele nos dá um passo a passo para viver. O Senhor nos explica tudo. Quando Davi ia para a guerra, Davi consultava o Senhor. Davi consultava o Senhor, como que eu devo agir? E ele consultava mais de uma vez. Ele falou, Senhor, eu devo ir para esse lado, eu devo atacar, eles vão sobressair a mim. E Davi, por conta disso, ele tinha vitória, porque ele consultava o Senhor. Às vezes a gente consulta muita gente, a gente consulta gente que não acrescenta nada nas nossas vidas, mas a gente muitas das vezes esquece de consultar o Senhor. Por muitas das vezes a gente esquece de consultar a palavra do Senhor, está aqui disponível. Às vezes a gente paga um preço, paga cursos, paga um monte de coisa para ouvir coisas que na palavra já estava disponível. Tem gente que paga dinheiro, paga muita coisa para ouvir aquilo que a palavra já está liberada a nosso respeito. Por isso que a Bíblia fala, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. A gente precisa se relacionar com a palavra, a gente precisa ter entendimento, a gente precisa ter um relacionamento com a palavra. E como é que a gente vai saber profetizar a palavra de Deus se a gente não lê ela? Como que a gente vai saber profetizar a palavra de Deus se a gente não tem intimidade com ela? A gente precisa ter um relacionamento, a gente precisa ter uma intimidade com a palavra de Deus. E a palavra de Deus é o que direciona a nossa vida. A palavra de Deus é aquilo que nos traz ânimo, é aquilo que nos traz esperança. E uma história que eu acho bastante interessante também é a história do cego Bartimeu. O cego Bartimeu, ele estava na beira do caminho e ele queria ouvir Jesus. E ele ficou ali à beira do caminho. Só que pessoas passaram, a multidão passou e Jesus passou junto com a multidão. E então, ele ouviu um barulho diferente. Ele pergunta, quem que está passando aí? Aí falaram, é Jesus. Quando ele escuta que é Jesus, quando ele percebe que a oportunidade dele ser curado estava diante dele, ele começa a gritar, ei, se pessoas não te ajudaram, quando você está diante do Senhor, diante da sua oportunidade, faça o que for preciso para alcançar a bênção de Deus. O cego Bartimeu não tinha o que ele fazer, então ele começou a gritar. Não tinha o que ele fazer, então ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Mas não se espante, porque pessoas que você acha que deveriam estar te ajudando vão estar te atrapalhando. Não se espante se pessoas que você fala, poxa, fulano era para estar comigo, fulano era para estar me ajudando. Não se espante se ele começar a te atrapalhar. Não se espante se ele começar a te atrapalhar. Porque a multidão, ao invés de ajudar ele, levar ele até Jesus, começou a repreendê-lo, começou a falar, fica quieto, você está incomodando o mestre, fica quieto. Só que quando ele recebeu essa palavra, eu quero te dizer que palavras foram lançadas sobre a sua vida, palavras foram lançadas para te paralisar. Só que ele decidiu, ele falou, eu não vou ouvir a palavra da terra, eu vou esperar o meu mestre falar comigo. E nessa noite o teu mestre está falando contigo. Então declare a palavra de Deus. Ele decidiu declarar a palavra de Deus, ele decidiu esperar. Ele falou, eu vou gritar mais alto. Se eles estão me atrapalhando, eu vou gritar mais alto. Se eles estão mandando parar, eu vou gritar mais alto até o Senhor ouvir. Ele gritou até o Senhor ouvir ele. E o teu grito chama a atenção do Senhor. O teu barulho, o teu choro no quarto que você acha que ninguém está te vendo, o teu gemido que você acha que ninguém está te vendo, ei, o Senhor te vê, o Senhor te vê, o Senhor te vê, e o Senhor declara palavras sobre a sua vida. Então o cego Bartimeu foi até Jesus, e Jesus resolveu o problema dele, porque Jesus ouviu o grito dele. E hoje Jesus ouve o teu grito, hoje Jesus ouve o teu choro, hoje o Senhor vai até ti, hoje o Senhor vai até o teu encontro e Ele te declara palavras de bênção, palavras de vida. Então pare de amaldiçoar, usar na nossa boca que
Com a nossa boca nós bendizemos a Deus, mas de uma mesma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. Não podemos abençoar a Deus com a nossa boca e amaldiçoar o nosso irmão. Precisamos colocar, como diz o Davi, um guarda nos nossos lábios, para que possamos tomar cuidado no que falarmos, com quem falarmos e a tempo de falar, porque a Bíblia fala quão bom é dar a palavra certa na hora certa. Às vezes a gente vai ter palavras que a gente vai precisar lançar sobre a vida de um irmão, só que às vezes tem um tempo para isso, porque a palavra fora do tempo acaba virando maldição. A palavra fora do tempo acaba ferindo vidas. A gente precisa saber como colocar as nossas palavras. Não é só o que falar, é como falar. A gente precisa saber nos posicionar, porque somos homens e mulheres de Deus. Somos povo de Deus, e com isso a gente é diferente do mundo. A Bíblia fala, mais uma vez, vereis a diferença entre o justo e o injusto, entre o que serve a Deus e o que não serve. A gente precisa entender que há uma diferença na nossa forma até de falar. Lembra de Pedro? Quando Pedro começa a negar Jesus, Pedro negou Jesus, mas reconheceram ele pelo modo de falar. Ei, será que a gente está ao ponto de, até quando a gente diz que não é, a gente está ao ponto de ser reconhecido que a gente é seguidor do Mestre? Pedro não falou que ele era cristão, Pedro não precisou falar que ele era seguidor de Cristo, mas as palavras dele denunciaram ele. Ei, o que é a minha? O que a tua palavra tem nos denunciado? Será que as nossas palavras têm glorificado a Deus? Será que as nossas palavras nós temos feito a vontade de Deus? Ou as nossas palavras têm amaldiçoado nossos familiares, os nossos irmãos? A gente não está tendo paciência com quem a gente diz amar. Será que a gente está tendo paciência com aqueles que a gente ama? Jesus pagou um alto preço pelas nossas vidas. E a Bíblia fala para a gente ter o mesmo sentimento também demonstrado por Jesus Cristo. Jesus se entregou, Jesus se sacrificou. E precisamos nos sacrificar pelos outros. Precisamos nos sacrificar pelos nossos irmãos, pela nossa família, pelo nosso próximo. Precisamos dar um bom testemunho de cristãos. Precisamos dar um bom testemunho que glorifique e santifique o nome do Senhor. E Ezequiel, caminhando para o final, Ezequiel, um vale de ossos secos. O Senhor falou para Ezequiel, porventura esse vale pode voltar à vida? Porventura esses ossos secos podem voltar à vida? E Ezequiel fala, Senhor, Tu o sabes. Por muitas das vezes a gente não sabe o que falar, a gente não sabe o que fazer, mas a Bíblia fala que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A gente às vezes não sabe nem orar como convém, só que o Senhor intercede por cada um de nós. Às vezes o Senhor interpreta o meu e o teu gemido. Às vezes você não tem, de madrugada você não consegue nem falar, você só chora diante do Senhor. Ei, só que o teu choro comunica algo para Deus. O teu choro tem comunicado algo para Deus. O teu gemido tem comunicado algo para Deus. E Deus interpreta. E Deus sabe exatamente aquilo que você quis colocar diante dele quando você derrama a sua alma diante do altar do Senhor. Então Ezequiel fala, Senhor, Tu o sabes. E o Senhor fala, então profetiza. Ei, o Senhor já sabe e o Senhor já liberou a palavra a nosso respeito. A gente precisa pegar essa palavra e aplicá-la. A gente precisa pegar essa palavra e profetizá-la. Não adianta a gente pegar a Bíblia e deixar com ela fechada, não. A Bíblia precisa estar aberta para a gente viver a palavra de Deus. Não adianta a gente carregar uma Bíblia debaixo do braço. Não adianta a gente vir num culto e não cultuar. Não adianta a gente servir as pessoas sendo que a gente serve só por status, só por aparência. A gente precisa servir por a glória e honra do Senhor. A gente precisa servir porque a gente ama o Senhor. Então Ezequiel começou a profetizar. E eu quero te dizer que por mais que a circunstância que você esteja encontrando, pode ser circunstância de morte, pode estar tudo seco, pode estar tudo acabado, mas se você profetizar, o Senhor já libera a vida. Se você profetizar, o Senhor libera a vida. Se a gente profetizar, o Senhor só está esperando a gente abrir a nossa boca. A gente abre a nossa boca para falar tanta coisa na internet que a gente pesquisa.
Às vezes a gente faz fofocas, a gente fala coisas com os irmãos, só que a gente precisa aprender a profetizar. E Ezequiel profetizou, por mais que a circunstância parecia o contrário, por mais que tudo ao redor dizia que nada ia acontecer. Ei, decida profetizar, mesmo que tudo ao redor diga que não vai acontecer, mesmo que tudo ao redor diga que nada vai acontecer. Profetize a palavra de Deus, profetize sobre a sua vida, profetize sobre o seu casamento, profetize sobre a sua família, porque o Senhor vai mudar a tua realidade. Ei, a Bíblia fala que o Senhor restaurou a sorte de Sião. Ei, a Bíblia fala que o Senhor restaurou a sorte de Sião, que eles ficaram como quem sonha. Quando o Senhor restaura a nossa vida, quando o Senhor restaura a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha, nós ficamos alegres. Então profetiza, por mais que o cenário, por mais que as pessoas, por mais que tudo pareça ao contrário, o Senhor tem uma palavra do céu liberada sobre a sua vida. E a palavra final não vem da terra, a palavra final vem do céu. A terra pode declarar morte, o céu está declarando vida. A terra pode estar falando, está acabando. O Senhor falou, ei, não, só está começando aqui. Só está começando aqui. Só está começando. Você não viu nada, a terra falou, acabou, está morto. O vale está seco, já não tem mais nem carne, não tem nada. O Senhor falou, ei, onde você vê morte, eu vejo um grande exército. Onde você vê podridão, eu vejo a minha palavra sendo produzida, a minha palavra germinando, porque a palavra de Deus ela é poderosa, ela germina. Onde a palavra do Senhor cai, tem que haver mudança. Onde a palavra do Senhor cair, tem que correr um rio de águas vivas. Onde a palavra do Senhor cair, tem que sair vida, tem que sair bênção. E assim eu agradeço os irmãos pela minha oportunidade. Palavra de vida, vida eterna. E quando o Arthur mandou o áudio, falando que ele tinha preparado a mensagem, mais ou menos 35 minutos, deixa Deus cuidar com aquilo que Deus colocar no teu coração. Aleluia. Porque às vezes a pessoa fala que era 1 hora e meia, e nem edifica a vida da pessoa. E o que a igreja está precisando é ser edificada. Amém. O que eu preciso, né? E a igreja precisa ser edificada. Porque é a palavra que vai ficar. É a palavra que vai entrar no nosso coração e mudar. Esse negócio de muito blá 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 não adianta, que isso não converte ninguém.